Olá, quinto ano. Vamos abrir a nossa apostila em História, lá na página 32. Hoje o nosso tema vai ser o rei e a lei. Nós estudamos o surgimento das primeiras cidades e as pessoas que nelas viviam, né? Também descobrimos que essas cidades eram protegidas por muralhas e guerreiros. Com o aumento da quantidade de habitantes e a multiplicação de atividades, como de artesanato e comércio, em cada local, um grupo de pessoas que tinha mais poder passou a governar a vida dos demais habitantes. Tais grupos se destacaram no decorrer do tempo e se tornaram o que chamamos hoje de família real. Normalmente, a família real é formada pelo rei, pela rainha e pelos filhos. Com a morte do pai, um dos filhos se tornava responsável por assumir o governo. Essas pessoas, os soberanos, que exerciam um grande poder sobre o reino, eles viviam em palácios. Para os egípcios, o templo, o túmulo e as pirâmides eram locais importantes. Por isso, eram construídos com pedra, um material bastante duradouro. Por outro lado, várias outras construções, como casas, elas não resistiam até os dias atuais, né? Pois eram feitas de tijolos, de barro seco ao sol. O povo acreditava na divindade dos reis e de sua família, ou seja, eles eram deuses ou enviado dos deuses para governar. Sendo assim, sentiam-se seguros, protegidos, mas eles também temiam, eles tinham medo, temiam a família real. Quando alguém cometia um crime ou alguma injustiça, o rei, com base no costume, sabia qual era a punição ou reparação que devia determinar para que a justiça fosse cumprida. Além de aplicar a justiça, o rei ajudava a organizar a vida em sociedade. Agora aqui nós vamos ter um texto, vamos ter umas lacunas e nós vamos completar com essas palavras: perigoso, atravessar, múmia, hipopótamo, crocodilo, monstros, lagos, coração e túmulo. Vamos fazer a leitura? A múmia era colocada em seu ataúde e este fechado no túmulo. O morto deveria então de passar através de um local perigoso, conhecido como duat. Os perigos eram monstros, lagos em ebulição e rios de fogo. Superando os monstros, o morto chegaria aos portões de Yaru, o pós-vida egípcio, para encontrar seus amigos. Mas antes teria de passar pela maior prova de todas no salão das duas verdades. Seu coração era então pesado e colocado num dos pratos de uma balança. No outro prato ficava a pena da verdade, que continha todas as mentiras da vida passada do morto em julgamento. Os três maiores deuses eram Osíris, Anubis e Tot. Decidiam o resultado da pesagem.
se o coração passasse no teste, a pessoa poderia atravessar os portões de Yaru, mas se fosse reprovado, o coração seria comido por um monstro horrível chamado Devorador, que era parte crocodilo, parte de hipopótamo e parte do leão. E quando o devorador pegava seu coração, a pessoa estava perdida para sempre. Vamos lá para a nossa página 34. Por que a crença na divindade dos reis ajudava a governar? Porque essa crença, eles faziam a população temer e respeitar os reis, né? Então, aqui nós vamos assinalar a opção correta. Quais eram os túmulos dos grandes faraós, né? Aqui nós vemos um zigurates e aqui nós vemos uma pirâmide, então com certeza é aqui. E nós vamos fazer as características dos grupos nômades e sedentários, tá? Então, quais foram as características dos povos nômades? Eles não tinham lugar fixo para morar, eles viviam da caça e da coleta e eles eram organizados em pequenos grupos. Vamos ver dos povos sedentários. Eles estabeleceram-se em povoados depois de desenvolverem a prática da agricultura e da criação dos animais também aqui, né? As comunidades continham um maior número de pessoas, desenvolveram o comércio e praticavam as trocas. Então, isso aconteceu com os povos nômades.